Você já se imaginou voltar para casa depois de um dia cansativo de trabalho e quando abrir a porta se deparar com uma pessoa que você não conhece dentro da sua própria casa, do seu apartamento? É sobre isso que a gente vai falar no livro da Ashley Poston, Sete Anos Entre Nós. Bom, gente, a gente vai conhecer, né, no livro a Clementine. A Clementine, ela é uma assessora sênior de uma editora e ela vem passando por um momento difícil, né? Há 6 meses atrás, ela sofreu de um pior dia da vida dela, que foi a perda de um ente familiar muito querido, que era sua tia. E ela vem desde então tentando se reconstruir, se reerguer, né? Viver normalmente como uma pessoa comum. E ela herdou dessa tia que faleceu um apartamento em Upper East Side. E como ela queria poupar um pouco dos gastos, ela foi morar nesse apartamento. E aí ela vive a vida dela normal, ela trabalha, como eu disse, como assessora sênior. Ela trabalha inclusive com duas melhores amigas e isso faz com que ela fique mais motivada ainda para trabalhar neste lugar. E até que uma noite, depois de uma noite de trabalho, ela poupava, tentava evitar ficar dentro do apartamento. Então ela fazia horas e horas extras de trabalho, né? E aí um dia à noite, ela voltou para casa para descansar. E quando ela abriu a porta, misteriosamente as coisas pareciam um pouco diferentes e ela encontrou uma pessoa lá dentro, um homem que ela nunca tinha visto. E a primeira reação dela foi óbvio que foi de espanto, né? Imagina você entrar na sua casa e tem alguém lá. E aí ela quer expulsar ele, ela vai mandar ele embora. E aí, tipo, o rapaz fala que foi a tia dela que deixou ele ficar ali. E aí na cabeça dela, né, gera aquela confusão. Porque a tia dela faleceu 6 meses atrás, então ela provavelmente acha que aquele cara tá mentindo ali na frente dela. E aí ela vai tentando expulsar, tentando se livrar dele logo, porque ela quer descansar, até que ela desiste, porque ela começa a pensar nas histórias que a tia dela contava antes pra ela. E sempre eram histórias muito místicas, podemos assim, muito que ela acreditava ser histórias irrelevantes, histórias pra agradar uma criança, né? Que a tia dela, ela sempre foi muito próxima dessa tia que faleceu. E aí ela deixa o rapaz ficar lá na casa, eles começam a conversar, tem momentos muito agradáveis, né? O texto ele é muito corrido, muito bem. A autora ela desenvolve os personagens muito bem. Você começa a ver a aproximação dele aos poucos, a aproximação dela, o interesse dele. E ele, esse rapaz, eu não sei pronunciar o nome dele, eu nunca sei se é Ivan ou Iwan, mas tudo bem. Ele é como posso dizer, um chefe iniciante. Ele quer um emprego de chefe, né? Um dia ele almeja chegar no posto mais alto de cozinheiro, de um chefe, ter o seu próprio restaurante com estrelas Michelin. E só que o que acontece? Ele ainda não começou, não deu o primeiro passo nesse segmento da culinária. Mas ele tinha um background, né, de um avô muito, como posso dizer, muito importante na sua vida, com uma referência muito grande para ele de um avô amoroso, um avô que tratava a comida e as coisas da vida muito maravilhosamente, o sabor da comida, ele via a comida, né, com outros olhos, isso que o Ivan, ele espelha, né, ele busca, ele é o sonho dele. E a nossa protagonista, né, a Clementine, ela tem os seus 29 anos, e esse Iwan, ele está com uns 26 anos, se eu não me engano. E aí, o que acontece? Ela começa a perceber algumas coisas e ela realmente se liga que o apartamento ele tinha um ponto mágico. O apartamento ele tinha levado ela 7 anos para o passado. Então, enquanto ela estava dentro desse apartamento, ela estava em quase que uma outra dimensão, 7 anos atrás, onde aquele rapaz ele estava ali no momento de férias, porque eram férias de verão, e ela, naquele momento, ela estava viajando com a tia, enquanto aquele rapaz ficava no apartamento. E aquilo começa a entrar na cabeça da
da personagem com muitas dúvidas, muita saudade, né? Porque naquele momento em que ela estava se encontrando com ele, a tia dela estava viva. Então isso era uma coisa que motivava ela a querer saber sobre aquele rapaz e entender também o que que ele estava fazendo ali naquele apartamento. E, ao mesmo tempo, caindo a ficha daquele. E todas as histórias que a tia contava daquele apartamento eram realmente verdadeiras. Que aquele apartamento era mágico. E que existia só duas regras naquele apartamento, que eram tirar os sapatos para fora do apartamento, e a segunda era não podia se apaixonar dentro daquele apartamento, o que a protagonista não entendia até o momento, né? Porque ela vai conhecendo o rapaz e eles vão vendo que eles têm gostos similares. O rapaz ele tira ela um pouquinho da zona de conforto, faz ela refletir, porque a Clementine ela tá trabalhando como assessora, mas ela não, ela se pergunta muitas vezes se é aquilo que ela gosta para a vida dela, se é aquilo que ela quer trabalhar. Então, o Ivan, ele tira ela total de conforto, né? E ela vai conhecendo ele mais, eles vão se aproximando, e as coisas vão ficando lindas, ela vai sentir muito interesse por ele, mas sempre lembrando na cabeça dela que ela não pode se apaixonar, que é uma regra da tia. E aquilo fazia todo sentido, né? Porque ele ali não sabia que ela tinha vindo do futuro. Pra ele, naquele momento, ele acha que ela é uma pessoa que veio visitar a tia. Por quê? Porque a tia já sabia do, 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 do quão mágico podia ser aquele apartamento e ela avisa. Se minha sobrinha aparecer por aí, você diz pra ela que eu estou viajando. E então todos na cabeça da Clementine entra em total sinergia, né? E faz com que ela queira mais conhecer aquele rapaz, porque que ele tá ali, porque que a tia avisou que ela podia vir. E tudo bem. Só que tinha um porém. O apartamento, ele é mágico no sentido de ele não faz o que você quer. Ele transporta você quando ele sente que você precisa ser transportada ou quando você menos espera, podemos assim dizer. E eles vivem aquela noite, né? Ele cozinha pra ela, ela se encanta toda. Eles têm um momento bem próximo, eles dançam, escutando uma moça que já tinha falecido no apartamento, que ela tocava violino. E é uma noite incrível para os dois, até que eles acordam. O Ivan fala que ele quer ir procurar um emprego, eles conversam muito sobre carreira, e ele fala que ele vai começar como lavador de pratos de um restaurante que é dali das proximidades, que ele tem vários sonhos e quer orgulhar o avô dele. E aí ele acorda no dia seguinte, faz o café e deixa um bilhete para ela, né? Dizendo que ele foi em busca desse emprego. E naquele final de semana, a Clementine ela fica lá dentro, lembrando de coisas, lembrando do tempo que ela pintava, pensando até bastante no Ivan, ela pensa muito nele. E só que chega a segunda-feira e ela precisa voltar pro trabalho, né? E voltar à vida real, podemos assim dizer. E ela vai para esse trabalho, ela fala para as amigas que estava conhecendo uma pessoa, e aí essas amigas elas super apoiam ela, que ela tem que conhecer gente nova mesmo, porque ela tem que sair daquele marasmo e fazer um tempo que Clementine ela já não conseguia se relacionar com ninguém, exatamente por conta do luto que ela tinha passado e ela não se interessava por ninguém, e aparecer alguém assim do nada que fizesse ela se interessar, então as amigas apoiaram ela com certeza. E aí a trama vai se desenvolvendo nesse sentido, né? Dela voltando pro apartamento, às vezes conseguindo encontrar o Ivan lá, e eles vão se desenvolvendo. Ele vai contando da vida dele, das aspirações do que ele quer pro futuro, e ela fala a mesma coisa. Ele incentiva ela a começar a pintar de novo, e aí ela começa a pintar, ele elogia, eles fazem promessas, trocas de amor, se beijam. E aí eles vão se conhecendo e ela vai cada vez mais se apaixonando, sempre lembrando da regra da tia que não pode se apaixonar. E aí eles vão vivendo uma vida paralela, né? O Ivan 7 anos antes e ela no atual, sempre pensando, pô, onde será que ele tá hoje, atualmente? Por que, que eu não vou lá encontrar ele hoje, atualmente? E aí isso vai, tem um dia normal, rotineiro, até que ela começa a encontrar dificuldades de voltar para o tempo dele no apartamento. O apartamento começa a não levar ela.
E aí ela fica sempre muito triste, meio chateada, né? E aí ela fala, ah, eu vou focar no trabalho. Sempre que ela começava a passar o tempo, ela voltava a focar no trabalho. E aí a chefe dela, né, a diretora, né, ela conta pra ela que ela vai se aposentar e que ela quer que a Clementine assuma o lugar dela. E para isso ela teria que começar a se esforçar mais, né? Ela a chefe dela adora ela. Ela acha que ela é uma é, ela é excepcional. Então, ela é a primeira pessoa que ela quer que substitua ela quando ela se aposentar. E aí a Clementine começa, né, a querer mais e mais trabalhar com aquilo, óbvio, ela gosta bastante mesmo por, por muito tempo, ela sempre gostou. E aí a editora começa a passar por um perrengue que um dos clientes mais cobiçados, ele sai e vai para uma outra editora e deixa elas na mão e começa a sofrer algumas, como posso dizer, algumas baixas, né? Tipo, começa a ficar uma situação um pouco mais complicada. E aí surge um outro rapaz, né? Um outro cozinheiro chamado James Ashton. E aí a diretora fala para Clementine que eles têm que conseguir esse cliente. E a Clementine, né, como uma assessora sênior, ela começa a pesquisar sobre a pessoa, começa a, a pesquisar sobre o livro do rapaz, né, um livro de culinária. E aí, numa das noites, ela começa a fuçar nas coisas, vai mexendo e começa a voltar para a realidade. E ela começa a perceber os cartazes, começa a perceber que esse chefe é muito renomado. E aí ela vê e ela sente uma semelhança com aquele cara do apartamento que tá lá. Ela começa a reparar nos olhos, no cabelo cacheado, avermelhado. Ela começa a reparar e ela descobre que esse James é o cara que tava no apartamento dela 7 anos antes, né? E aí começa mais uma trama. Como que ele tá hoje em dia? Ele é um chefe muito renomado de um restaurante super chique e ele tá querendo criar o próprio restaurante. Só que tem uns poréns. Com o tempo mudou, foi mudando, ele foi também mudando as perspectivas, toda aquela coisa que ela via nele foi mudando. Porque ele foi passando, ele que começou a querer agradar muitas pessoas e foi perdendo a essência dele. E a Clementine começou a perceber isso na primeira reunião que teve. Ela falou: Nossa, eu achei que ele ia fazer um discurso totalmente diferente, né? Me contar o que ele contava lá no apartamento. Mas ele não. Ele começou a falar sobre coisas chiques, sobre coisas mais fúteis, sobre aparência, sobre. É obra-prima da culinária, sendo que no apartamento ele falava pra ela que cada dia a comida teria um gosto diferente, que quem faz a comida ser boa é a companhia. E aquele momento, quando ele foi fazer a primeira reunião na empresa, ele era um rapaz totalmente diferente. E ele chamava ela por um apelido carinhoso, que chamava Limãozinho. E até nesse momento ela não sabia se ele tinha reconhecido ela. Porque haviam se passado 7 anos, muitas coisas aconteceram. Ela fuxicou o Instagram dele, viu um monte de coisa, um monte de mulher, um monte de viagens, tudo que ele almejava de uma maneira um pouco mais exacerbada, sabe? Tipo, uma maneira mais fútil, podemos assim dizer. E aí, na hora que ele tá saindo dessa primeira reunião, ele fala assim: Sentiu saudades, limãozinho? Ou seja, ele lembrava dela. E aí começa também aquela confusão na cabeça dela, de tipo, putz, eles têm uma relação de trabalho agora, vão ter, teoricamente, e, e aquilo pode complicar. E aí ele tá fazendo, né, várias entrevistas, porque ele tá procurando a melhor editora pro trabalho de livro dele. E aí ele faz tipo uma espécie de competição, que é tipo quer ver as editoras fazendo uma comida e tipo mexer colocando a mão na massa mesmo pra ver qual que ele vai escolher. E em primeiro momento, ele recusa a editora da Clementine exatamente por ela, por achar que ela não quer ficar perto dele, conhecer ele. Naquele momento, o James ele já tem uma outra perspectiva, ele já se encontrou com a Clementine várias vezes, mas para ela ainda ela não entende muitas coisas. Então,
ela começa a não gostar muito daquele cara que tá ali por causa das mudanças e continuar apaixonada pelo Iwan de antigamente. E isso é aquela coisa que, nossa, mexe com a cabeça dela. Ela fica muito indignada. Ela começa a querer focar na carreira só, esquece do cara. E assim vai indo. É uma trama que ela vai se desenvolvendo muito bem. É assim, você fica muito puto, você quase chora, você ri. Tem horas que você fala, meu Deus, eu não acredito. E tem muita coisa que você vai olhando e vai falando assim, putz, olha, saquei, olha, eu acho que isso, tal, tal, tal. E a história ela se desenvolve dessa maneira muito bem escrita, gente. E aí, no desenrolar da história, ela começa a conseguir encontrar o caminho dela. E eu também não vou contar tudo aqui, eu já dei uma bela de uma contada, mas eu não quero dar todos os spoilers, porque eu quero que vocês vão lá ler, porque é um livro muito bom, é um romance que tira você assim dessa zona de conforto e traz pra você tipo uma coisa de uma sensação de tipo que as coisas podem dar certo, entendeu? Assim como podem dar errado, o tempo muda as pessoas, molda as pessoas. É uma experiência mais o livro mesmo, sabe? E então a Clementine e esse Iwan, eles vão vivendo daquela maneira e até o momento que eles conseguem se entender e aí eles vão tomar um destino que vocês vão precisar ler nos livros, tá bom? Bom, eu vou falar que assim, eu gostei muito do livro. Eu achei o livro assim. No começo, eu confesso que eu achei que eu não ia gostar, porque eu não gosto de uma coisa muito melosa, melodramática, mas não, não é bem assim. Acho que também o meu gosto pela leitura tá um pouco mudando. E o que eu gostei muito é, no final do livro, a autora, ela escreve um guia de leitura que é assim, sensacional. Ela fala muito sobre a experiência da gente, das nossas mudanças. Então, o meu eu, Guilherme de hoje, não vai ser o mesmo Guilherme de 7 anos. E nem foi o mesmo Guilherme de 7 anos atrás. E ela fala, tipo, sobre quando você tá lendo, que ela fala sobre a magia, né? Uma magia do tempo mesmo. Então eu acho que isso foi bastante interessante. E eu acho que vocês devem ler para saber o desenrolar da Clementine do Iwan, tá bom? É muito bom. É um livro de romance que eu, particularmente, dei 4 estrelas e meia, mas eu arredondo para 5 só pelo final, que é o guia de leitura da autora. Eu achei demais, assim. Eu acho que é muito legal quando você vê a experiência da autora quando ela estava escrevendo o livro, sabe? Então, eu arredondo para 5 estrelas esse livro de romance. E é isso, na verdade. Eu quero que vocês, se vocês gostaram desse livro, né? Se vocês gostam desse tipo de leitura, vão lá ler, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá bom? E, por favor, se inscrevam aí no canal, deixe o seu like para ajudar esse vídeo a chegar a mais e mais pessoas. Eu ainda tô aprendendo meio a fazer resenha, eu sempre guardei as minhas opiniões e o meu estilo de leitura para mim. E agora eu tô tentando trazer aqui pro canal. Eu também tenho as redes sociais, tenho TikTok, Instagram, Kawaii, todas as redes sociais possíveis. Me segue nessas redes sociais se você quiser me acompanhar mais de pertinho, pra gente trocar opiniões. Pode mandar DM, pode escrever aí nos comentários se você leu e gostou do livro, se você quer ler mais alguma coisa, me dê sugestões de livros também, eu aceito. Então deixa o seu like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E é isso, meus lindos. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, né? Esse aprendizado de resenha que eu tô tendo. E é isso, até o próximo vídeo, gente.